Bom dia a todos. Eu acredito que nós já podemos dar início às atividades de hoje. Já deu 8h15, então vamos iniciar. Bom, essa sala ela vai ter como monitor eu, Marley Romão Leite, graduando em enfermagem pelo FCG CFP e membro do LATIX, como também Larissa Rodrigues Oliveira, graduanda em enfermagem pelo FCG CFP e membro do LATIX. Como responsável, nós temos a professora Cícera Renata Diniz Vieira Silva, na qual é graduada em enfermagem pela Faculdade de Integração do Sertão, mestre em Saúde Pública pela Universidade Estadual da Paraíba, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na assistência, atuou como enfermeira no Centro Cirúrgico do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães, em Serra Talhada, Pernambuco. Atualmente, atua na docência como servidora efetiva do Centro de Formações de Professores da Universidade Federal de Campina Grande, com dedicação exclusiva. Pesquisadora no Grupo de Pesquisas em Qualidade do Cuidado e do Ensino de Saúde e no Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde. Áreas de interesse em pesquisa: saúde coletiva, atenção primária à saúde, avaliação de políticas e programas de saúde, saúde digital e tecnologias cuidativas educacionais. Grande currículo aí da professora Renata. Bom, pessoal, antes de iniciarmos as nossas atividades de hoje, eu queria passar algumas informações para vocês, que eu acredito que já são informações que foram enviadas no e-mail de vocês, então acredito que já estão cientes, então eu já só vou estar reforçando aqui, tá certo? E logo depois eu passo a palavra para a professora responsável. Cada autor, ele compartilhará a sua tela com a sua apresentação de slides, tá certo? Como também cada autor, ele terá até 15 minutos para a apresentação do seu trabalho. Após todas as apresentações, a professora promoverá um debate temático, então é importante que todos os participantes permaneçam na sala até o final de todas as apresentações, tá certo? E as apresentações elas serão gravadas e posteriormente publicadas no nosso canal de evento, tá? Então, dito isso, eu passo agora a palavra para a nossa professora responsável, Renata Diniz. Pode ficar à vontade, Renata. Bom dia a todos. Obrigada, Marley, pela apresentação, pela acolhida. Então, todos estão bem? Acredito que todos já estejam presentes. Marley fez os avisos, né, prévios. Eu vou fazer uma chamada, certo? E aí, só para saber se todos os trabalhos, se tem autor de todos os trabalhos já aqui. E aí, à medida que eu for lendo os títulos, aí um autor fala presente, tá certo? Estão me escutando bem? Tá, né? Ok. Sim, tá ótimo. Então, vamos lá, deixa eu só abrir aqui. O primeiro trabalho será a experiência na construção de uma cartilha sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Está presente? Sim, presente aqui. Ok. Segundo trabalho, a experiência na construção de uma cartilha sobre diretrizes e processos de trabalho do NASF, Atenção Básica. Presente aqui também. Ótimo. Atuação do enfermeiro na promoção da saúde mental e prevenção ao suicídio na atenção primária, um relato de experiência. Está presente o terceiro? Não, né? Atuação dos agentes comunitários de saúde no cuidado às pessoas vivendo com HIV/AIDS na atenção primária, sobre a ótica da capacitação profissional. Presente. Não irá participar. Presente. Diagnóstico situacional de uma USF assistida pelo PET Saúde. Está presente? Presente. Estigma social e preconceito como barreiras para a atuação dos agentes comunitários de saúde na APS, as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Presente. Perfil dos usuários com adesão às tecnologias de informação e comunicação na atenção primária à saúde na Paraíba. Não está, né? Já tinha comunicado previamente.
O próximo, prontuário eletrônico do cidadão no SUS, avanços no processo de informatização da atenção primária à saúde. Presente. Riscos de complicações em pés diabéticos, instrumento avaliativo para a APS. Presente. E, por fim, simulação realística sobre planejamento reprodutivo como ferramenta de aprendizagem, relato de experiência. Presente. Ótimo. Então, de todos, temos 2, né, que estão ausentes. Vamos ver se no decorrer das atividades eles conseguem entrar. Então, gente, vamos dar início a abrir, né, os trabalhos. Marley, está gravando? Já, né? Então, estamos, só para comunicá-los, né, que estamos gravando. Então, essa sessão ela ficará disponível no YouTube, no canal do YouTube do evento, e daremos agora início, abriremos agora os trabalhos com as apresentações dos trabalhos, das apresentações orais na sala 2, intitulada Atenção Primária. Então, o primeiro trabalho é de autoria de Fabiana da Silva Mendes, já pode ir se colocando e ficar à vontade. Como o Marley falou, cada apresentação ela deve durar 15 minutos e ao final nós faremos um debate coletivo. Bom dia, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Tá certo, gente. Bom dia. Eu me chamo Ana Raquel Marigleane Nunes, eu sou nutricionista, graduada pela Universidade Federal do Pará, e o trabalho que eu vou estar apresentando para vocês é a experiência na construção de uma cartilha sobre as doenças crônicas não transmissíveis, DCNT. Ele é de minha autoria, junto com a Fabiana da Silva Mendes, o Lucas Miléo, a Rosa Helena da Conceição Marques Monteiro. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são responsáveis por elevadas taxas de morbimortalidade no mundo inteiro, e assim é primordial a implementação de um plano de ações, de estratégias para o enfrentamento dessas doenças e agravos, que já foi elaborado conforme a Portaria 483 de 2014, que é uma portaria referente à implementação das redes de atenção à saúde às pessoas com doenças crônicas. Então, o objetivo desse trabalho é descrever a experiência na construção de uma cartilha educativa, né, sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Então, a metodologia desse trabalho é referente a um relato de experiência que nós desenvolvemos a partir da produção desse material técnico, no formato de uma cartilha sobre as doenças crônicas não transmissíveis, DCNT. E esse material ele foi desenvolvido para profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde no município de Belém. Então, ele teve como público-alvo esses profissionais. Ele foi elaborado por residentes multiprofissionais da categoria de enfermagem e nutrição e também graduandos da área da enfermagem. Foi realizado uma busca na literatura para a construção dos conceitos iniciais e também de mais alguns conteúdos da cartilha. Então, sobre os nossos resultados, a nossa cartilha ela é intitulada Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Ela foi realizada, produzida utilizando o site do Canva para a produção do design, e na sua versão final, ela tem uma capa e 7 páginas, com escrita utilizando a fonte Red Hat Display, no tamanho 30, ela tem um formato de apresentação online e também está disponível para impressão
E os temas que foram abordados nela são a definição e prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, as portarias que regem essas doenças crônicas e o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças para o ano de 2021 a 2030. Tem também as principais doenças crônicas e as suas taxas de óbitos, os principais fatores de risco para essas doenças crônicas, além das metas que foram traçadas para a redução de agravos baseados nos fatores de risco para essas doenças e mais as referências. Então, esse texto ele foi redigido com uma linguagem de fácil compreensão e com o uso de imagens para tornar um material mais informativo e lúdico. E após a publicação desse produto, vai ser marcada uma reunião com os profissionais de saúde do município que compõem essas unidades e a estratégia saúde da família, dos distritos sanitários aqui da organização do município, para apresentar esse instrumento que foi desenvolvido para eles. Então, a elaboração dessa cartilha, ela permitiu criar meios mais didáticos e ilustrativos com o objetivo de disseminar um conhecimento e orientar o profissional que atua na UBS quanto a essa temática importante, que são as doenças crônicas. E é isso, obrigada. Obrigada, Ana Raquel. Vamos, sem delongas, passar para o próximo trabalho. E aí, ao final, nós faremos o debate, né, sobre cada um deles. O nosso próximo é experiência na construção de uma cartilha sobre diretrizes e processos de trabalho no NASF, atenção básica. Está presente? Está presente, pessoal? Não irá participar, vi agora o chat. Então, vamos para a atuação do enfermeiro na promoção da saúde mental e prevenção ao suicídio na atenção primária, um relato de experiência. Professora, só um minuto. O que eu tinha falado no chat que não irá apresentar é esse agora. Essa anterior é da mesma autora. Eu acho que ela deve ter tido algum problema com a conexão, porque ela estava agora apresentando, né, a tela. Certo. Então, o que não irá apresentar é esse da saúde mental, não é, Larissa? Sim, Laísa Rebeca. Entrei em contato pelo WhatsApp. Ok. Então, o próximo aqui na lista é a atuação dos agentes comunitários de saúde no cuidado das pessoas vivendo com HIV/AIDS na atenção primária, sob a ótica da capacitação profissional. Rodrigo. Certo. Todos enxergam? Tá tudo certinho? Sim, Rodrigo, pode começar. Pronto, então, bom dia a todos, né? Como já me apresentaram, me chamo Rodrigo, e juntamente com Bárbara Furtado Mandelli, Matheus Alves Barros e Maria Mônica Paulino Nascimento, fizemos o trabalho com o título Atuação dos Agentes Comunitários de Saúde
no cuidado das pessoas vivendo com HIV/AIDS, na atenção primária, sob a capacitação sob a ótica da capacitação profissional. Antes de iniciar o trabalho em si, eu queria fazer uma pequena correção aqui no título, porque enquanto fazíamos o trabalho, o termo HIV/AIDS ainda era utilizado, mas só que agora houve uma pequena modificação e não falamos mais HIV/AIDS, porque essa barra ela dá a entender que são sinônimos, que HIV e AIDS são sinônimos, e a gente sabe que não é assim. Então, hoje utilizamos o termo HIV e AIDS. Bom, as pessoas que vivem com HIV, elas tratam-se de um público muito complexo e muito delicado de se lidar, porque a gente sabe que o HIV, ele tem toda um estigma social muito forte, e isso, querendo ou não, é trazido um pouco também para a área dos profissionais da saúde. E a gente fala que existe uma coisa chamada cascata de cuidado contínuo do HIV, onde são divididas em 3 etapas, que é a vinculação, a retenção e a adesão ao tratamento. A vinculação, ela é justamente o vínculo que é criado entre a pessoa que vive com HIV e a atenção primária de saúde, fundamental. A retenção é não só trazer essa pessoa para a unidade básica de saúde, é fazer com que ela fique lá. E, por fim, se você consegue trazer essa pessoa, a pessoa que vive com HIV para a atenção primária e a mantém lá, você consegue acompanhar ela, você consegue realizar um plano de cuidados mais efetivo e, consequentemente, temos a terceira, o terceiro resultado, né, que é a adesão ao tratamento. E temos um profissional dentro da estratégia de saúde da família que é fundamental para essa primeira etapa, que é a de vinculação, que são os agentes comunitários de saúde. Por que eu digo isso? Porque o contato do enfermeiro e do médico, por exemplo, com essa pessoa que vive com HIV, de certa forma, ele é um pouco pontual. Ela vai lá de vez em quando, seja para solicitar os exames, seja para retirar os seus medicamentos. E já o agente comunitário de saúde, ele tem um contato muito mais contínuo com esse paciente. Ele vai na casa, ele tira dúvidas se necessário, ele conversa. Então, esse contato dos agentes comunitários de saúde com a comunidade, e no caso do nosso trabalho especificamente com as pessoas que vivem com HIV, ele é mais intenso. Mas o que a gente está vendo? A gente vê que a falta de capacitação de certos profissionais está dificultando justamente essa primeira etapa da vinculação, porque desconhecendo a condição, a gente não tem como acolher corretamente. Então, o cuidado, ele acaba sendo prejudicado. Então, o nosso trabalho tem como objetivo refletir acerca da atuação dos agentes comunitários de saúde no cuidado das pessoas vivendo com HIV e AIDS por meio de uma oficina de extensão universitária, sob a ótica da capacitação profissional. Então, o que foi que a gente fez? Tanto eu quanto as outras pessoas que me ajudaram, né, a realizar esse trabalho, estamos no PROBEX, um projeto de extensão da UFCG chamado Atenção Primária à Saúde, e na vigilância do controle de doenças infectocontagiosas no município de Cajazeiras. E esse PROBEX, ele se subdivide em 3 doenças que consideramos invisibilizadas pela atenção primária, que é a tuberculose, a hanseníase e o HIV. A nossa linha que puxa mais para o HIV, juntamente com outras pessoas também, tivemos a ideia de realizar uma situação com os agentes comunitários de saúde, que totalizaram 57. Então, o que foi que a gente fez? Criamos uma situação-problema, que foi um pequeno texto, onde a gente colocou várias situações, como posso dizer, complicadas, onde, por exemplo, o ACS, tanto o ACS quanto a equipe multiprofissional, realizavam diversos erros no cuidado com essa pessoa que vive com HIV. Por exemplo, o ACS, ele não queria apertar a mão dessa pessoa, ele chamava de aidético. A equipe multiprofissional conversava sobre a sua condição pelos corredores da unidade básica. Então, colocamos várias situações erradas e dividimos esses ACS em pequenos grupos. E o objetivo era eles identificarem esses erros, apontarem por que eles são errados e maneiras de corrigi-los. Então, após essa identificação de fragilidades deles, a gente dividiu também eles em vários pequenos grupos. Houve uma grande roda de conversa, a gente pode dizer assim, um grande debate, e dessa forma eles relataram várias experiências para a gente, falaram de situações que passaram, de fragilidades que eles apresentavam nessa questão do cuidado
de como lidar com esse público, e foi algo extremamente enriquecedor. E o que foi que a gente tirou daí? Primeiro, eles falavam muito da falta de capacitações nessa área. Alguns até falaram que há cerca de 10 anos atrás, existiam realmente profissionais muito mais engajados nesse tema, que realmente falavam mais, tinham mais capacitações, mas só que, infelizmente, com o passar do tempo, esses profissionais foram saindo do município, indo para outros locais, enfim, e acabou que o HIV foi ficando cada vez mais de lado e cada vez mais invisibilizado. E o que acontece? Querendo ou não, ela falou 10 anos, né? Então a gente tem 10 anos de conhecimentos gerados, de saberes atualizados que simplesmente não chegaram para esse público. Então, se eu não sei como lidar com essa questão, a minha conduta vai se tornar falha. Porque para as pessoas que vivem com HIV já tem toda essa questão de estigma, né? Então, pequenas palavras machucam, pequenos gestos machucam. Então, saber como lidar com isso é fundamental, porque a vinculação desse meu paciente, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir respeitado. Se me falta isso, ele não vai participar de nenhum, ele não vai querer procurar atenção primária. Então, essa conduta se tornando falha, a gente tem, consequentemente, uma dificuldade no acolhimento. Acolhimento esse fundamental para que a cascata do cuidado contínuo ela seja realizada. Então, a junção desses três fatores acaba formando uma barreira entre os indivíduos que vivem com HIV e o serviço de saúde, o que é muito complicado, porque a gente sabe que toda a questão do cuidado, o tratamento, tudo é na atenção primária à saúde. Então, eles precisam frequentar aquele local. Se eles não frequentam, o seu cuidado, o seu prognóstico com a questão do HIV, ele vai ser prejudicado. Então, é um assunto muito importante e muito delicado que deve ser tratado com a sua devida importância. Então, como considerações finais, a gente viu que realmente é imprescindível ações de capacitação nessa área, porque o desenvolvimento e a evolução dela é contínua. O HIV é uma área extremamente ampla, complexa, que a gente precisa sempre estar se atualizando. Eu até, né, cometi esse pequeno erro no começo, porque antes era HIV/AIDS, agora é HIV e AIDS, para vocês verem como a todo momento conhecimentos são gerados nessa área e a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, é fundamental que haja, né, esse conhecimento, essa capacitação nessa área, porque essas ações de capacitação, elas vão ajudar muito na vinculação desse meu indivíduo na atenção primária. E as práticas de cuidar das pessoas com HIV com certeza vão ajudar na minha retenção, porque a gente está vendo que hoje a gente precisa sempre inovar, a gente precisa trazer esses indivíduos para a atenção primária e precisa manter eles lá. E como assim inovar? A gente pode, por exemplo, fazer uma roda de conversa entre eles e os ACS e a equipe multiprofissional, troca de vivências, troca de saberes, falar sobre anseios, dúvidas. Esse contato é importantíssimo. Trazer jogos lúdicos que tragam, de certa forma, conhecimento para esses pacientes. Então, são diversas ideias, são diversas formas de fazer com que esses pacientes eles venham e permaneçam na atenção primária de saúde. Assim a gente promove saúde, assim a gente promove cuidado, assim a gente promove bem-estar. E com isso eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Rodrigo. Muito bem, parabéns aos dois trabalhos até aqui apresentados. Obrigado. Voltaremos já. Na minha ordem, o próximo é de Nicole, diagnóstico situacional de uma USF assistida pelo PET Saúde 2022 a 2023, no município de Campo Grande, um relato de experiência. Nicole. Oi, vou apresentar. Tá, fica à vontade.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Nicole. Fiz esse trabalho junto com o Luiz Fernando, o Adrian. Somos assistentes de enfermagem. E junto com a enfermeira Priscile e o professor Júlio Ricardo. O nosso tema é diagnóstico citacional de uma USF assistida pelo PET Saúde 2022-2023, no município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um relato de experiência. Bom, o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, que é o PET Saúde, ele tem como objetivo o trabalho, a pesquisa, o ensino, juntamente para o atendimento da comunidade, onde a gente tem como objetivo elevar os indicadores das unidades para poder ter maior integridade entre a comunidade, os serviços de saúde, através dos estudantes para a comunidade. Bom, o objetivo do trabalho é descrever a experiência de discentes da área da saúde, da enfermagem, no caso, que participam do PET Saúde 2022-2023, na realização do diagnóstico citacional do território de uma unidade de saúde da família. Bom, é um relato de experiência que tem a execução de um projeto em andamento realizado numa unidade de saúde da família. Ele fica localizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que tem como foco compreender e participar das ações epidemiológicas de controle de doenças crônicas visando a assistência de saúde. E um dos nossos principais focos é o Covid-19. Bom, a gente tem realizado o acompanhamento da rotina de vacinação e com isso a gente percebeu que a população ainda está muito resistente com relação à vacina do Covid. E aí acaba acarretando um atraso quanto do Covid, quanto de diversas outras vacinas no calendário vacinal. E a gente conseguiu identificar as vulnerabilidades da população. E a gente auxilia a equipe no desenvolvimento de ações para promover a saúde para a população e identificar as fragilidades que o Covid causou durante a pandemia. E ainda tem causado, né? E como eu falei, a gente tem visto a resistência com relação à vacina do Covid, principalmente dos pais com as crianças. Então, por achar que a criança vai ter uma reação adversa. Então, acaba que eles não vacinam essas crianças e principalmente a eles mesmos. Então, fica muito mais suscetível a população à disseminação da Covid-19 ainda. Então, a gente realiza a busca ativa, a gente faz educação em saúde sobre a importância da humanização. E aí a gente ensina para a população quais são os impactos na saúde pública, né? E a gente atualiza as cadernetas de vacinação, faz visitas domiciliares e em pontos estratégicos também ali da comunidade. E o PET, ele possibilita, né, a integração do ensino-serviço com a comunidade, onde a gente vai proporcionar as reflexões para a população, onde o porquê de realmente tomar vacina, quais foram os impactos, né, pós-pandemia e que ainda a gente tem visto o aumento da Covid agora. Então, por isso que é importante que a população se vacine, para os indicadores também terem um aumento, né, da vacinação e não ficar com essa baixa demanda como a gente tem percebido. E não somente na vacina do Covid, mas também nas diversas outras vacinas que a gente tem disponível no Sistema Único de Saúde. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Ok, Nicole, muito obrigada. Parabéns pela apresentação. O próximo trabalho é o de Larissa, Estigma Social e Preconceito como barreiras para a atuação dos agentes comunitários de saúde na atenção às pessoas com HIV e AIDS. Reflexões de uma abordagem educativa em saúde. Larissa, pode ficar à vontade. Tá projetando direitinho? Apareceu. Apareceu? Pronto. Pessoal, dia, só gente. antes de começar, Larissa, porque eu vi que alguém saiu da sala, eu não sei se caiu ou se saiu
depois que apresentou. Mas aí, só reforçando o que Marley falou no início, né, é necessário que, ao apresentar, vocês permaneçam na sala, né, para que a gente possa contabilizar a participação de vocês efetivamente. Pode continuar, Larissa. Pronto. Bom dia, pessoal. Eu irei apresentar o trabalho intitulado Estigma Social e Preconceito como barreiras para a atuação dos agentes comunitários de saúde na atenção às pessoas com HIV/AIDS, reflexões de uma abordagem educativa em saúde. Só pontuando novamente o que o Rodrigo explanou com excelência, né? O termo HIV/AIDS, ele entrou em desuso, mudando para HIV e AIDS. A gente se mantém com esse termo na apresentação porque o acesso ao novo material ele foi posterior à submissão do trabalho. Então, por isso que ainda está na nossa apresentação. A gente teve como autores eu, Larissa Rodrigues Oliveira, Maria Tereza Leite Mariano, Marley Romão Leite, Hortência Inácio Fernandes, sob a orientação da professora doutora Cícera Renata Diniz Vieira Silva. Só esperar aparecer, né? Que está travando um pouquinho. Pronto. Para que ocorra um acompanhamento de qualidade, uma atenção integral à saúde das pessoas que vivem com HIV, é necessário que o atendimento pela equipe multiprofissional ele seja completo. Dentre os quais, dentro dessa equipe, a gente tem incluso os agentes comunitários de saúde, né, os ACS, que eles exercem um papel primordial no processo de cuidar, já que eles estão mais próximos da comunidade, eles podem identificar as suas necessidades individuais, bem como perceber vulnerabilidades referentes ao serviço, que a equipe pode trabalhar para modificar e melhorar o atendimento como um todo. Na atenção primária à saúde, a gente encontra algumas limitações frente à atenção integral dessa população específica, as pessoas que vivem com HIV. Dentre as limitações, vale a pena ressaltar a dificuldade de colocar em prática o acolhimento e de uma forma humanizada e principalmente livre de estigmas e atitudes preconceituosas. Lembrando que o acolhimento ele é uma prática presente em todas as relações de cuidado. É acolher desde o contato inicial, ser responsável pelo paciente, ouvir suas queixas, permitir que ele mostre as suas preocupações em relação à doença, é deixar à vontade esse paciente para que ele procure o serviço e a equipe multiprofissional sempre que for necessário, facilitando esse acesso ao serviço e ao tratamento de saúde, deixando-os de forma mais eficaz. Quando esse acolhimento ele não é realizado de forma correta, principalmente quando não na abordagem inicial pelos ACS, as pessoas que vivem com HIV e AIDS, elas se afastam do cuidado qualificado, diminuindo assim a adesão e possivelmente o acesso aos serviços de saúde. Com isso, é claro, a necessidade de ações educativas que coloquem esse assunto em pauta para reflexão, sobretudo para os ACS, né, os agentes comunitários de saúde. Nosso estudo, ele teve como objetivo principal refletir acerca da atuação dos ACS no cuidado às pessoas vivendo com HIV e AIDS a partir de uma oficina de extensão universitária, sob a ótica do estigma e preconceito. Bom, o projeto desenvolvedor, ele está dentro de um programa que é intitulado Atenção Primária à Saúde e Vigilância no Enfrentamento de Doenças Infecto-Contagiosas no município de Cajazeiras, na Paraíba. Esse programa, ele contém 3 doenças infecto-contagiosas que possuem mais relevância na nossa região, né? A hanseníase, tuberculose e HIV e AIDS. O projeto 1 é a atenção à saúde de pessoas com hanseníase no município de Cajazeiras. Projeto 2, atenção à saúde de pessoas com tuberculose no município de Cajazeiras. E o projeto 3, que foi o desenvolvedor da ação, atenção à saúde de pessoas com HIV e AIDS no município de Cajazeiras. Bom, a metodologia utilizada foi um ensaio reflexivo, de caráter descritivo e com uma abordagem de relato de experiência, acerca de uma ação de extensão universitária. Essa ação, vocês podem ver aí o folderzinho utilizado para divulgação, ela foi intitulada Oficina Tecendo Saberes,
a atuação dos ACS no cuidado às pessoas que vivem com HIV na atenção primária. Nesse momento, a gente utilizou a discussão de caso como uma ferramenta educativa. A gente utilizou o caso do paciente Daniel, que foi um nome fictício, assim como o caso, mas um caso bem real, que a gente pode perceber nas vivências, que esse paciente ele apresentava diversas queixas referente ao acolhimento, ao preconceito dentro da sua própria unidade, sua atenção referente com os profissionais. Com a utilização dessa metodologia ativa, a gente percebeu que foi possível potencializar o aprendizado, a troca de conhecimento, uma vez que esses acessos eles foram convidados a discutir sobre a sua realidade no serviço, a presença de casos semelhantes no dia a dia, as dificuldades referentes a esses casos. Essa oficina ela foi realizada em 2 momentos, e no total a gente teve a presença de 57 ACS, todos do município de Cajazeiras. Durante essa partilha, foi possível trabalhar as percepções e os anseios dos ACS acerca dessa temática, sendo bastante enriquecedor todo esse momento. A internet está um pouquinho lenta, mas estou acompanhando a apresentação. A partir da experiência e da discussão durante o momento da oficina, a gente pôde perceber que o estigma e o preconceito, ele, referente ao cuidado, né, as pessoas que vivem com HIV, ele surge sob 3 óticas distintas. A partir da própria pessoa que vive com HIV, o paciente, em que, por vezes, a desinformação afeta de forma significativa, criando um alto preconceito, o que forma uma barreira ao acesso do serviço de saúde. Esse paciente ele não se encaminha ao serviço por medo do que vão falar, por medo do que ele vai sofrer, uma questão de alto preconceito e de acreditar que todos irão olhar ele com julgamento, com preconceito, na ótica dos estereótipos, né, criados na sociedade. A gente também tem a ótica da população em geral, que os estereótipos e julgamentos, eles ocasionam um silenciamento acerca da temática, diminui a discussão e a propagação de informações acerca da patologia, de como são as formas de transmissão, de como se prevenir, tornando a temática um tabu, de forma a afetar o convívio com as pessoas que vivem com HIV em diversos ambientes, como a gente utilizou mesmo no caso, na discussão de caso, durante o momento da oficina, em que o ACS, o agente comunitário de saúde, ele não queria apertar a mão do paciente por não conhecer, pelo preconceito de não conhecer, de certa forma, as formas de transmissão e todos esses aspectos. E ainda a gente percebe com isso, né, a partir dos profissionais de saúde, incluindo os ACS, não só eles, mas incluindo eles, em que as atitudes discriminatórias elas podem surgir, seja devido a lacunas existentes na formação, a ausência de novas capacitações que possibilitem uma educação continuada, e também elas consigam superar estigmas já enraizados culturalmente. Devido a esses déficits, a gente tem uma ausência de um acolhimento adequado ao paciente, impossibilitando que o vínculo necessário entre o paciente e o profissional ele seja criado, dificultando assim o acesso à continuidade do atendimento. Bom, as reflexões acerca da temática, elas demonstram que o estigma e o preconceito, eles são advindos principalmente da desinformação. Com isso, foi possível afirmar que a oficina proporcionou aos discentes e aos docentes que participaram uma reflexão acerca das vivências, além de realizar uma sondagem para que a gente conheça as necessidades de conhecimento advindo dos profissionais, os seus principais anseios. E com isso, a gente vai construir um posterior momento de capacitação, para que ocorra uma devolutiva referente à oficina. Ficou claro que com a abordagem educativa mais participativa, metodologias ativas e com o uso de tecnologias de saúde, a gente é capaz de melhor preparar esse profissional em formação, para que ele consiga atender em futuras condutas e transforme a sua prática de cuidado. Bom, é isso. Agradeço a atenção de todos.
Obrigada, Larissa. Parabéns pela sua apresentação. Seguindo aqui a ordem, o próximo trabalho não está presente, é o perfil dos usuários com adesão às tecnologias de informação e comunicação na atenção primária à saúde na Paraíba. Então, o próximo é prontuário eletrônico do cidadão no SUS, avanços no processo de informatização da atenção primária à saúde. Francisco Rone. Pois não, bom dia. Bom dia. Eu vou compartilhar aqui os slides, professora, só um instante, tá? Ok, fica à vontade. Todo mundo está visualizando aí, gente? Sim. Sim? Sim. Professora, fica melhor assim ou tela inteira? Como é que a senhora prefere? É melhor você colocar no modo de apresentação, fica o tamanho melhor da letra. Consegue colocar? Deixa eu ver aqui, tá? Professora, eu não estou conseguindo. Não tem problema não, dá para a gente ver. Assim tá bom? Pode ser? Pode ser sim. Então, bom dia. É uma grata satisfação estar aqui participando mais uma vez desse congresso. Eu participei das edições anteriores, da primeira e da segunda. Agradecer à professora Renata pela disponibilidade em avaliar o nosso trabalho. Eu me chamo Francisco Rone Andrade da Silva. Eu sou biólogo e fisioterapeuta por formação. Também sou docente do ensino superior já há alguns anos. E agradeço a participação de todos que estão na sala. O nosso trabalho ele tem o título de Prontuário Eletrônico do Cidadão no SUS, Avanços no Processo de Informatização da Atenção Primária à Saúde, que é de nossa autoria e de Ariadne Pereira Pedrosa, Bruno Rolim Félix Caetano, Damião Júnior Gomes, Eniedja Kelly Martins Araújo e Bruno Vieira Cariri. O prontuário eletrônico, ele é um sistema, prontuário eletrônico do cidadão, que tem a sigla PEC. Ele é um sistema que tem como função unir todos os dados do paciente. Esses dados, eles são feitos por diferentes profissionais da área da saúde, além de ser uma importante ferramenta para apoiar aos usuários do serviço. Por quê? Porque esse prontuário, ele fornece acesso aos dados completos e dados corretos, permitindo a qualidade no atendimento e eficácia no uso da informação, que são registradas durante as ações de saúde desenvolvidas no âmbito da atenção primária à saúde. O objetivo do trabalho foi identificar os avanços do processo de informatização da atenção primária à saúde com a implementação do prontuário eletrônico do cidadão. Materiais e métodos, tratou-se de uma pesquisa de revisão integrativa com caráter descritivo, utilizando trabalhos publicados no período de 2015 a 2021. Nós fizemos esse recorte de tempo, na base de dados Cielo e Lilacs,
tendo a busca ocorrida entre os meses de agosto a setembro de 2022, utilizando os descritores em ciências da saúde, DECS, a saber, atenção primária à saúde, atenção básica à saúde, prontuário eletrônico do paciente, registros eletrônicos de saúde e sistemas de informação em saúde. Os resultados da pesquisa, ela proporcionou um encontro com 80 artigos, sendo selecionados e incluídos no estudo um total de 6 artigos, que evidenciaram ser avanços da implantação do PEC, a qualificação do cuidado e organização do serviço de saúde na APS. Percebeu-se também nos estudos que o PEC ele otimizou a diminuição de questões burocráticas, né? O prontuário ele simplificou o trabalho das equipes e melhorou o atendimento ao paciente, garantindo, dentro dessa perspectiva, a continuidade da assistência prestada por integrar informações de diversas fontes, né, diversos profissionais que prestam assistência à saúde do cidadão. Concluímos, né, conclui-se, diante da pesquisa, que o prontuário eletrônico do cidadão, no âmbito da atenção primária à saúde no SUS, ele contribui positivamente para a gestão e a assistência no sistema de saúde, com avanços notáveis no tocante à organização do trabalho dos profissionais de saúde, bem como no planejamento do cuidado, na supervisão do planejamento do cuidado, como também contribui como sendo um elemento decisivo para a qualidade da atenção à saúde prestada à população. Eu agradeço. Muito obrigado, professora. Obrigada, Francisco. Só uma dúvida, você é de Cajazeiras? Sou do Ceará, professora, mas trabalho por aí, por essa terra abençoada. Ok, muito obrigada. De nada, querida. Já. Então, dando continuidade, após Francisco, nós temos mais 2 trabalhos. O próximo é riscos de complicações em pés diabéticos, instrumento avaliativo para a atenção primária à saúde. Maria das Graças. Bom dia. Bom dia. Só um minuto. Bom dia, sou Maria das Graças, sou enfermeira, mestre de saúde da família, no mestrado profissional da Facene, sou de João Pessoa. Esse trabalho foi orientado pela professora Débora Raquel Trigueiro. Risco de complicações em pé diabéticos, instrumento avaliativo para atenção primária à saúde. O pé diabético é a causa mais comum de internações, sendo a complicação mais frequente nos pacientes diabéticos. Estes pacientes necessitam de uma abordagem integral por uma equipe interdisciplinar, promovendo a adesão ao tratamento e estimulando o vínculo do paciente com a equipe de saúde. A atenção primária é a porta de entrada para o paciente diabético. Então, os profissionais, eles têm que estar capacitados para identificar possíveis complicações de diabetes, principalmente o pé diabético, que é a maior causa de internação nesses pacientes. O objetivo foi elaborar um instrumento para avaliar o risco de complicações em pés diabéticos na atenção primária à saúde, direcionados aos profissionais que realizam acompanhamento assistencial em usuários diabéticos. A pesquisa foi o tipo metodológica, onde ocorreu a seleção dos conteúdos, que foram cadernos do Ministério da Saúde, diretrizes da Associação Brasileira de Diabéticos. Depois aconteceu uma leitura sistemática e uma análise textual. Foram desenvolvidas variáveis, estabelecidos padrões de resposta e formação dos resultados. Os resultados.
A versão final do instrumento está composta por 6 blocos de questões, divididos de acordo com os elementos indispensáveis para a investigação do risco do pé diabético. No bloco 1, é formado por 4 variáveis, referente às informações gerais. No bloco 2, são os dados sociodemográficos dos usuários, que são representados por 5 variáveis. O bloco 3 é composto por 6 variáveis relacionadas a sintomas neuropáticos. O bloco 4 é composto por 3 variáveis associadas a comprometimentos neuropáticos. O bloco 5 é composto por 4 variáveis que correspondem aos intervalos do índice tornozelo braquial. E o bloco 6 é composto por 3 variáveis indicadas por figuras ilustrativas de lesões potenciais em pés comprometidos, totalizando 25 variáveis. Ao fim do instrumento, é sugerido quadros com 4 níveis diferentes de gravidades, que são desde o risco 0 até o risco 3. Discussão. Cada um deles é formado pela soma ou ausência dos critérios achados nos blocos 3 e 6. O risco 0 é feito pela positividade dos itens compostos no bloco 3 e no bloco 4, e a ausência de positividade no bloco 5. O risco 1 é a associação dos itens positivos do bloco 3, do bloco 4 e ou do bloco 6. O risco 2 é da mesma forma, do bloco 5 e ou bloco 3 e bloco 4. E, por fim, o risco 3, é a manifestação final, que tentou se prevenir nas demais, ou seja, a própria úlcera ou amputação dos pés diabéticos, do pé diabético. Esse aqui é o produto final que foi elaborado. Vocês podem ver que eles têm os 6 blocos, e aqui a figura, e aqui para ver qual o risco do paciente, o nível de risco. As considerações finais. As partes que compõem o instrumento já são utilizadas na prática clínica e demonstram sua eficácia em vários estudos. Entretanto, os somatórios dela, o que corrobora nesse produto final, necessita de testes e comparação a métodos usuais de validação em pacientes. Após validação futura, considera-se a implementação do instrumento por equipe treinada em serviços de atenção primária, de atenção básica, potencializem a prevenção do pé diabético em curto e médio prazo, reduzindo os gravíssimos números de complicações hospitalares e a intensa morbidade causada pela indesejada úlcera em pé diabético. Obrigada. É isso. Ok, Maria das Graças, muito obrigada. Parabéns pela apresentação. Obrigada. E agora nós vamos para o nosso último trabalho, simulação realística sobre planejamento reprodutivo como ferramenta de aprendizagem, relato de experiência. Viviane Nunes. Bom dia. Bom dia, Viviane. Deixa eu apresentar aqui. Tá aparecendo? Tá sim. Bem, gente, primeiramente, bom dia. Darei início à apresentação do trabalho intitulado como Simulação Realística sobre Planejamento Reprodutivo como uma ferramenta de aprendizagem, relato de experiência, que tem como autoria essa que vos fala, Viviane Nunes Ferreira, Ana Virgínia de Melo Fialho e Emanuele Vieira Pereira.
Bem, a simulação realística, ela constitui uma estratégia de ensino constituída na representação de uma simulação clínica real, porém em cenário seguro e controlado. Essa prática, ela promove a construção de competências e o desenvolvimento de raciocínio crítico, habilitando os discentes para tomada de decisão eficazes e segura em relação à prática clínica, a exemplo das condutas de enfermagem direcionada ao planejamento reprodutivo. O trabalho tem como objetivo relatar experiências vinculadas à simulação realística de uma consulta de enfermagem sobre planejamento reprodutivo. Referente à metodologia, trata-se de um relato de experiência de atividade prática vinculada à disciplina de enfermagem no processo de cuidar em saúde da mulher, realizada em laboratório no mês de março de 2022. Essa simulação ela foi realizada com 30 discentes do 7º semestre do curso de enfermagem da Universidade Regional do Cariri, URCA. Esses foram divididos em 3 grupos para a simulação da consulta. Foram compartilhados previamente a situação dos problemas relacionados à temática, e na simulação utilizou o roleplay, onde foram divididos em 3 grupos. O primeiro representaria os profissionais, o segundo seria os pacientes, e o terceiro grupo avaliou essa consulta. Posteriormente, teve o debriefing, que ocorreu juntamente com a docente e a monitora da disciplina. A atividade teve duração aproximadamente de 40 minutos por grupo. Como resultado, tem que a utilização dessa estratégia, ela contribuiu positivamente para o desenvolvimento de competências e habilidades dos discentes para a realização de consulta em enfermagem, porque permitiu revisar os conteúdos ministrados em aulas prévias, articulação da teoria e da prática, autonomia e atitude espontâneas durante o processo da simulação, a participação de forma ativa como protagonista no processo de ensino e aprendizagem, reflexão sobre aspectos éticos assistenciais, bem como sobre as condutas de enfermagem, o que pode contribuir para o aumento da autoconfiança, reduzir o nível de estresse e também os medos do estudante frente a essa temática. O uso do debriefing, ao final da simulação, ele possibilitou destacar os pontos assertivos de cada grupo e também transformar os erros em oportunidade de aprendizagem. Como monitora da disciplina, esse momento, com o uso dessa ferramenta, ele possibilitou uma nova perspectiva relacionada à docência, uma experiência como avaliador e participação durante todo o processo, desde o planejamento até a sua execução e também a avaliação. Referente às considerações finais, a utilização dessa simulação realística, ela possibilita a vivência de diferentes abordagens educacionais e de aprendizagem. Proporcionou a articulação teórico-prática e o desenvolvimento dessas ações, atitudes educativas, atividades clínicas e raciocínio clínico, diante de várias possibilidades em um contexto de consulta de enfermagem em planejamento reprodutivo. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Viviane. Deixa só eu verificar a lista novamente. Eu queria saber só que eu fiquei com a dúvida aqui, porque o primeiro trabalho é a experiência na construção de uma cartilha sobre as doenças crônicas não transmissíveis, foi apresentado por Ana Raquel, não é isso? Sim. E aí tem o segundo trabalho, que aqui para mim aparece como autora Ana Raquel, que é a experiência na construção de uma cartilha sobre diretrizes e processos de trabalho do NASF-AB. Ana Isso Raquel. mesmo. São os dois, Ana Raquel? Sim, são os dois. Aí esse outro não foi apresentado? Foi que eu tive um imprevisto aqui que faltou energia. Aí eu entrei em contato com a monitora. Aí vou fazer a apresentação agora. Ah, você vai apresentar? Sim, eu vou apresentar agora. Não deu para apresentar em seguida porque faltou energia aqui na minha casa. Ótimo. Então, só após Ana Raquel, aí eu tenho aqui marcados os 2 trabalhos que não participaram. Só fazendo uma chamada novamente, que foram a atuação do enfermeiro na promoção da saúde mental e prevenção ao suicídio na atenção primária, um relato de experiência, que não está presente. E o outro trabalho não apresentado foi perfil dos usuários com adesão às tecnologias de informação e comunicação na atenção primária à saúde na Paraíba. Então, Ana Raquel, pode ficar à vontade na apresentação.
Tá certo, obrigada, professora. Eu vou só compartilhar a apresentação. Todos já conseguem visualizar? Já sim. Tá certo, obrigada, gente. Então, retomando a apresentação, o trabalho que eu vou apresentar agora para vocês é intitulado A Experiência na Construção de uma Cartilha sobre Diretrizes e Processos de Trabalho do NASF-AB. Esse trabalho ele foi realizado por 5 autores, no caso sou eu, Ana Raquel Mariglene Nunes, também o Carlos Eduardo Ramos Ataíde, o Arilson Silva dos Santos Souza, o Lucas Miléo Teixeira e o Gabriel Paz de Lima. Então, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, o NASF-AB, ele se constitui como um arranjo organizacional e assistencial que tem um caráter inovador no âmbito do SUS. E ele tem suscitado diversas discussões sobre as suas finalidades e também o seu lugar na rede de atenção à saúde desde que ele foi criado. A gente sabe que vieram ocorrendo várias mudanças desde a implantação do NASF até hoje. Então, o objetivo desse trabalho foi de descrever a experiência na construção de uma cartilha sobre as diretrizes e também os processos de trabalho do NASF-AB. Então, esse foi um estudo descritivo no formato de um relato de experiência. Ele foi desenvolvido a partir da produção de um material técnico que foi elaborado para os profissionais da atenção primária à saúde. Ele foi elaborado por residentes multiprofissionais das categorias de enfermagem, fisioterapia, nutrição e terapia ocupacional, do programa de residência multiprofissional em atenção básica. E essa cartilha é sobre as diretrizes e os processos de trabalho do NASF. Para a formulação dela, foi feita uma investigação literária para que a gente construísse os conceitos, todos os seus conteúdos e as orientações pertinentes para o público-alvo, que eram os profissionais. Então, a cartilha ela é intitulada Diretrizes do NASF-AB, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Ela foi produzida no site do Canva e ela se compõe por uma capa e 22 páginas, com a escrita utilizando a fonte Red Hat Display no tamanho 30. Ela tem um formato de apresentação online e também está disponível para impressão. E os temas que foram abordados na cartilha foram a definição do conceito de NASF-AB, as diretrizes do núcleo, as atribuições comuns às equipes, as suas propostas de atuação, os profissionais que podem compor esse núcleo, que é segundo o Código Brasileiro de Ocupações, a agenda de trabalho e também o papel que cada profissional possui enquanto componente do núcleo. Então, o texto ali foi redigido em uma linguagem de fácil compreensão e com uso de imagens informativas e lúdicas. Esse material ele já foi publicado, a reprodução dele está disponível na internet. Eu coloquei aqui o DOI para vocês, quem tiver o interesse em acessar. Ele está no site Zenodo, que é um repositório online que permite o depósito de documentos, relatórios e outras produções relacionadas às pesquisas. E após a publicação desse produto, foi feita uma reunião com os profissionais de saúde que compõem o NASF aqui no município de Belém, para que a gente divulgasse e apresentasse as finalidades do instrumento. Então, a elaboração dessa cartilha sobre diretrizes e processos de trabalho, ela colabora no sentido de orientar o profissional da atenção primária sobre o propósito e funcionamento do núcleo, além de ser também uma oportunidade para estimular o trabalho de caráter multiprofissional no âmbito da residência em saúde. Obrigada.
Certo, Ana Raquel, obrigada pela apresentação. E aí, com a apresentação da Ana Raquel, nós terminamos, né, as apresentações, e aí daremos início à segunda parte do nosso momento, né, que é a discussão, o debate sobre cada um dos trabalhos e a discussão, que eu acredito que seja até mais importante em si do que a apresentação, porque vocês ficam restritos ao tempo, né, ficam muito apegados ao tempo, preocupados para não extrapolar o tempo. Então, eu acho super importante e válido esse momento de discussão dos trabalhos. Se vocês pudessem abrir as câmeras para a gente poder, e também para ficar lá no YouTube o registro bonitinho, né, de todo mundo. Estou vendo aqui, eu acho que algumas pessoas saíram. Viviane, temos aqui Ana Raquel, Viviane, Larissa, Marley, Maria das Graças, Francisco, Rodrigo e Nicole. Viviane vai poder abrir a câmera? Viviane, está por aí? Oi, estou sim. É porque a minha câmera do notebook, ela não funciona. Ah, tudo bem. Aí eu apresentei a câmera sendo do celular. Tá joia, tudo bem, então. Aí eu tenho medo de ligar a câmera e alguém ligar alguma coisa e atrapalhar a discussão. Tá, tranquilo. Então, gente, estou muito feliz, né, grata por estar aqui nessa manhã. Sempre é uma grande oportunidade de estarmos trocando experiências, a gente ouvir um pouquinho o que é que as outras pessoas elas estão trabalhando, o que é que elas estão, que produtos elas estão desenvolvendo, publicando. É um momento muito rico, né, de troca de experiências. E aí, ainda mais, né, quando a gente tem um evento como esse, em que a gente reúne pessoas, pesquisadores, profissionais de vários locais. Então, eu destaquei aqui autores, né, de trabalhos da Paraíba, do Pará, do Mato Grosso do Sul, do Ceará. Então, assim, mostra, né, o alcance do CONTES, desse nosso congresso, e a importância de trazer esses perfis. Muitos trabalhos, eles abordam alguns doenças crônicas, outros pessoas vivendo com HIV/AIDS, outros trazem mais questões mais técnicas, a elaboração de instrumentos, de instrumentos avaliativos, muitos relatos de experiência, trazem relatos de formas de ensino, né, de aprendizagem, de questões epidemiológicas dos seus municípios. Então, assim, são pontos sensíveis e importantes para a gente tratar nessa sala que reúne trabalhos, né, relatos sobre trabalhos e pesquisas no âmbito da atenção primária à saúde. Então, vou passar um pouquinho por cada um dos trabalhos, eu fiz algumas anotações sobre cada um, e aí eu também deixo aberta a fala, quem quiser falar pode se inscrever, levantar a mão aí, e é interessante que haja realmente essa troca, essa conversa, esse diálogo, né? Afinal, é um debate. Então, o primeiro trabalho foi Ana Raquel, né, que apresentou experiência na construção de uma cartilha sobre as doenças crônicas não transmissíveis. A Ana Raquel iniciou e finalizou, né, a sessão de hoje. Achei super interessante ambos, né, eu vou falar de ambos, porque para não lhe chamar lá no final de novo, então achei muito interessante, Ana Raquel, a construção, as duas, né, construções que vocês fizeram, você e o seu grupo, de cartilhas. Eu acho assim, a cartilha ela é um instrumento, ela é uma tecnologia educacional que tem um alcance muito bom e tem uma receptividade muito boa entre os profissionais, né? Então é uma forma de
levar conhecimento, né, para os profissionais, não de uma forma mecânica, mas de uma forma construtiva, né, uma abordagem mais construtivista. Então, você relatou a experiência dessa construção de uma cartilha sobre as doenças crônicas não transmissíveis no Pará, não é isso, Ana Raquel? Em Belém do Pará. Sim, foi desenvolvida aqui em Belém. Ótimo. E aí eu queria só saber se as duas cartilhas elas já foram validadas. A cartilha de diretrizes e processos de trabalho, ela já foi validada, foi publicada. Já de doenças crônicas, ainda está na parte de revisão pela assessoria de comunicação, que no caso a gente desenvolveu esse trabalho, os dois, na Secretaria de Saúde aqui do município de Belém. Então, tem um trâmite ainda de passar pela revisão da assessoria de comunicação da secretaria, para depois ser feita a publicação e também a reunião para a divulgação do material para os profissionais do município. Entendi. Você é enfermeira? Não, eu sou nutricionista. Nutricionista? Ah, legal. Então, no caso, a de processo de trabalho foi validada e ainda vão proceder, né, à validação das de doenças crônicas. Sobre essas de doenças crônicas, Ana Raquel, só para a gente se aproximar um pouquinho mais de Belém, né, do Pará, inclusive eu conheço, gosto bastante de Belém, fui já 2 vezes. Qual é o perfil, Ana Raquel, assim, que vocês têm visto predominantemente com relação às doenças crônicas não transmissíveis? Qual é a tua visão aí de atenção primária? Aqui de atenção primária, a gente tem no Pará bastante casos de câncer, principalmente nas regiões de estômago, intestino, que está muito relacionado aos fatores de risco de alimentação que a gente tem aqui na cultura paraense. Então, aqui a gente tem muito consumo de tucupi, de farinha, de alimentos conservados em sal, e isso constitui um fator de risco para o aparecimento de câncer nessa parte de estômago e trato gastrointestinal. Mas a gente tem também muitos casos de diabetes, hipertensão, é um número muito grande da população, fazendo o tratamento na rede de atenção do município, na rede de atenção terciária, primária também. Então, a gente desenvolveu esse material para isso, para tentar reunir todas as informações acerca dessas doenças aqui. Ah, bacana. Muito legal. E o quanto a gente vê, né, a importância, assim, de aproximar um instrumento, uma tecnologia que a gente cria, ela deve ser próxima da realidade, né? Então, é muito importante você trazer essa realidade e trazer para o instrumento, né, que vocês criaram. A respeito da cartilha sobre processos de trabalho, Ana Raquel, do NASF, assim, falar sobre o NASF é algo muito sensível, né? Porque após a PNAB, a última PNAB, a gente viu praticamente assim um desmonte da atenção primária, né? É escancarado esse desmonte. E eu acho que o NASF, eu vejo o NASF como um impacto muito grande, né? Nesse desmonte que a gente teve em um certo momento no nosso país da atenção primária à saúde. E aí, tanto que o próprio nome, a própria nomenclatura, né, mudou. Então, agora o NASF chama-se Núcleo Ampliado de Saúde da Família. E, assim, por ter esse caráter multiprofissional, eu enxergo de forma muito positiva que haja esse fortalecimento do NASF, né, porque é super importante que o trabalho na atenção primária, ele garanta essa continuidade e essa integralidade da assistência, né, aos cidadãos, aos usuários do SUS, e para garantir isso é necessário e é importante que tenha-se esse caráter multiprofissional do NASF. Você trabalha no NASF? Não, atualmente a gente está atuando na estratégia de saúde da família, mas ainda vai ter um período em que a gente vai se vincular ao NASF. Certo.
Então, assim, achei muito importante, muito interessante, né, reforçar nessa cartilha o processo de trabalho, sobretudo em decorrência disso que eu acabei de falar, que foi esse movimento de desmonte do NASF e a gente está no processo de fortalecimento. Então, para que haja esse fortalecimento, produtos como essa cartilha são super importantes. Então, gostaria de parabenizar você, Ana Raquel, juntamente com os demais autores dos dois relatos, dois trabalhos que você trouxe aqui para a gente. Obrigada, professora. Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa para ela? Perguntar alguma coisa? Só para a professora dizer que eu gostei bastante do trabalho da colega, eu já atuei no NASF, é um ponto de apoio, como a gente costuma sempre dizer, né? Existe uma grande divergência de conceitos e de opiniões sobre o NASF, quando muita gente pensa que o NASF ele é um ponto de atenção, e na verdade não é, ele é um ponto de apoio muito importante para a execução das políticas públicas de saúde, né? O rebento do NASF veio fortalecer essas políticas públicas. A gente entende que nos últimos anos essa política do NASF ela foi enfraquecida, né? O governo que está saindo aí procurou enfraquecer essas políticas públicas de saúde. E o NASF ele foi atingido principalmente com relação aos recursos. Eu gostei bastante, eu conheço também a região do Pará, né? E eu achei muito interessante aí o que a companheira falou com relação ao tópico de culinária, o advento das patologias associadas à culinária, à gastronomia do estado do Pará. Então, meus parabéns, é uma ferramenta muito importante, a cartilha, né? A cartilha, ela vem a somar com outros instrumentos dentro desse processo de trabalho junto aí ao núcleo de apoio à saúde da família, que agora tem outra nomenclatura. Parabéns, querida. Obrigada, Francisco. Aqui a gente sentiu a necessidade no município de Belém de elaborar esse material. Da disciplina, daquele assunto de planejamento reprodutivo. Entendi. Muito bacana. E aí vocês fizeram para outros temas ou focaram mesmo no planejamento reprodutivo? Não, a gente focou no planejamento reprodutivo porque a gente via que era uma deficiência da sala. Tendo em vista que no 7º semestre aqui da UCA a gente vai para estágio na atenção básica, e aí é onde o enfermeiro tem mais autonomia nas consultas de planejamento reprodutivo. E aí eles se viam muito ansiosos, muito nervosos, então a gente resolveu fazer tipo uma simulação, porque assim também possibilita o aluno ele saber onde é que ele tem mais deficiência, assim ele vai estudar mais, ele vai saber onde é que ele já está bom, e simular também a questão das emoções, ele controlar a ansiedade, ver como é a comunicação dele com o paciente, se ele sabe responder todas as perguntas, se ele está preparado para responder todas as perguntas. Foi mais uma simulação para preparar eles para os estágios, tendo em vista que a gente tem o estágio no 7º semestre, mas também para, enquanto alunos, né, ver a capacidade dele de reflexão, ver a conduta deles, essas coisas. Muito interessante. Consegui entrar, professora, graças a Deus. Ótimo. Então, muito interessante, Viviane. Parabéns a você, ao seu grupo, da URCA, não é? Isso. Da URCA. Continuem utilizando bastante a simulação. Ela é perfeita, assim, na formação profissional. Eu acho que é indispensável, principalmente na área da saúde, né? Acho que na área em que a gente lida com seres humanos, tanto na atenção primária, na atenção hospitalar, habilidades, elas devem ser treinadas, né? Habilidades técnicas, habilidades de comunicação, né? Então, é muito interessante que todas essas habilidades, elas estejam incluídas nas simulações. Então, parabéns. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário para a Viviane? Ninguém?
Então, vamos voltar aqui para ver quem ficou faltando. Francisco, graças a Deus, deu certo. Deu certo. Marley, Rodrigo, bem-vindos de volta. Ai, que dor de cabeça. Obrigado, professora. Francisco, veja só comentando um pouquinho, né, do seu trabalho. Prontuário eletrônico do cidadão no SUS, avanços no processo de informatização da APS. O Francisco relatou para a gente uma revisão integrativa da literatura, e aí ele trouxe como resultado dessa revisão alguns pontos acerca do prontuário eletrônico, que foi a otimização, né, Francisco, do atendimento. Isso. A continuidade, o reforço da continuidade do cuidado, da continuidade da atenção, a simplicidade do uso, né? Isso. E o auxílio, né, a ajuda ao processo de gestão do SUS, né? Exatamente. E aí, Francisco, você traz essa realidade do Brasil, né, na sua revisão. Exatamente, da realidade do Brasil, logicamente, né, porque é SUS, do prontuário eletrônico, no uso desse prontuário eletrônico no SUS. E aí eu queria que você comentasse aqui para a gente um pouquinho como é a realidade de sua experiência com o uso, a sua vivência com o uso do prontuário eletrônico, para além da literatura. O que você tem visto, assim, você trabalha, você atua, né, nesse sentido, você tem um contato próximo com o prontuário eletrônico? Exatamente, professora. Nós prestamos assessoria a alguns municípios na gestão de saúde e a gente tem acompanhado de perto, não é, a implantação do prontuário eletrônico do cidadão, o desafio que tem se constituído para os municípios, essa implantação do prontuário, né, do prontuário eletrônico do cidadão, por conta de vários déficits, como a questão da própria informática, que deixa, da tecnologia que nos deixa na mão, como nos deixou agora, não é? A questão também da falta de destreza dos profissionais com relação ao manuseio de tecnologias digitais, a insuficiência dos recursos financeiros, né? Nós sabemos que essa implantação ela é algo que está vindo, né, de cima para baixo. Alguns municípios eles estão tendo essa dificuldade, porque ela agora é obrigatória. Nós sabemos que existe a necessidade da implantação do prontuário eletrônico do cidadão dos municípios brasileiros e ainda não se constitui 100% de realidade, mas em alguns dos quais a gente tem conhecimento, o que já prestou assessoria, já é uma realidade presente, já acontece, né? E que tem otimizado bastante a organização do trabalho, principalmente, professora, no tocante à implantação do acolhimento e da demanda espontânea. Né? O prontuário eletrônico do cidadão ele tem fortalecido isso, mesmo diante dos desafios. Nós sabemos que ele tem proporcionado, onde ele já está implantado, uma melhor assistência ao paciente, porque, além de facilitar o acesso aos dados, nós sabemos que ele permite o acesso remoto, o acesso atualizado em tempo real desses dados do paciente. Nós observamos também, assim, com a nossa vivência e também com os trabalhos que nós pesquisamos, que ainda há uma necessidade de pesquisas, ainda há uma necessidade de estudos com relação à identificação, com relação aos benefícios, com relação ao investimento da tecnologia digital dentro da atenção primária à saúde, porque o governo mandou implantar, disponibilizou os recursos, mas ainda é falho muitos meios de conhecimento de como esse prontuário eletrônico do cidadão ele deve chegar até os profissionais, ele deve ser implantado, né? Principalmente os profissionais que atuam na atenção primária do Brasil, né? Para que essas informações que são geradas no âmbito federal ela possa realmente ser utilizada em todos os territórios.
A gente sente a fragilidade, professora, assim, na vivência, na realidade, principalmente com os agentes comunitários de saúde, né? Porque a maioria deles não tem, assim, principalmente os mais antigos, né? Não tem muita destreza com as tecnologias digitais. Francisco, você falou aí nos momentos, né, da sua fala, de consultoria. Que tipo de trabalho você presta? De consultoria aos municípios, é? Aos municípios na gestão da saúde. No Ceará? De atenção primária, de Conselho Municipal de Saúde, gestão de recursos. No Ceará? No Ceará. Ceará, né? Certo. Então, no caso, é mais uma atuação no âmbito estadual. E aí você presta para... Eu já prestei algumas assessorias na Paraíba, professora, e no município. Eu vou resguardar o nome do município por ética, não é? Nós, quando estávamos lá em 2020, 2021, nós saímos e deixamos esse programa implantado e funcionando. Eu espero que esteja a todo vapor. Uhum. No tocante, né, ao que tudo que é de saúde digital no SUS, né, a gente tem uma ascensão agora pela necessidade, né, praticamente a obrigatoriedade da continuidade da atenção e do cuidado em decorrência da pandemia. Então, a gente tinha algumas ações pontuais, né, Francisco, de prontuários eletrônicos eram instalados, eram disponibilizados para a população, para uso, mas aí não tinha adesão. A gente tem visto hoje um aumento, né? E aí, como você falou dessa obrigatoriedade, é uma obrigatoriedade, né, que nos deixa um pouco preocupados, porque a gente tem uma realidade nacional muito desigual, né? A gente tem uma realidade territorial muito de acessos muito contraditórios de internet. Então, veja que aqui, a internet, né, professora? Veja que aqui, exato, nessa sala, hoje a gente teve várias pessoas com problemas, né? Então, é importante, é bacana, a Rede Nacional de Dados em Saúde, né? É uma política importante, é uma política interessante, e é necessário que haja fomento, né, Francisco? É necessário que haja investimento para que haja uma infraestrutura para que possa ser, então, cobrada essa obrigatoriedade. Então, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo de transição, né, de uma realidade tecnológica, nós temos, é impossível fugirmos da tecnologia, né? Não vivemos mais sem tecnologia. Tecnologias duras, tecnologias, né, leves, tecnologias leve-duras, mas as tecnologias mais duras a gente não tem conseguido fugir pela própria necessidade educacional, necessidade de saúde. E assim é interessante o trabalho que você traz, né, acerca desses avanços no processo da informatização. Eu sugiro, né, tenho até uma sugestão para que vocês possam ampliar, Francisco, essa revisão. Não sei, ela já foi submetida a alguma revista? Pretendo, professora, se Deus quiser. Então, vocês podem ampliar as bases de dados, ampliar, quem sabe, para uma visão mais... Tiraria o SUS e verificaria no âmbito mais mundial o que vocês mapeiam, o que vocês identificam nesse quesito de aproximação, né, do prontuário eletrônico. Então, quais são as realidades dos países da América Latina frente ao prontuário eletrônico? Seria muito interessante, né, um trabalho desse sentido. E também, Francisco, para além das revisões, né, a gente tem que avaliar, você está numa posição privilegiada de consultoria, talvez tenha mais proximidade com as secretarias municipais de saúde, fazer um trabalho mesmo de campo, né, para avaliar esses avanços que você buscou na literatura e também os desafios em loco, né, nos municípios, talvez numa regional de saúde, em um município, né, seria muito interessante. Então, só continue nesse sentido,
tá? Parabéns a você. Muito obrigado, querida. Ao seu grupo, né, de pesquisa e pelo seu trabalho também. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada, Obrigada. professora, pelas Alguém contribuições. Obrigada também. Alguém tem algum comentário para fazer para Francisco? Ninguém? Então, ficou faltando, deixa eu voltar aqui, Rodrigo sai, tá aqui. Rodrigo, eu terminei falando do seu trabalho, quando Larissa falou, aí eu voltei para o seu trabalho, eu achei que você não ia conseguir mais voltar, mas eu tenho aqui uma coisa que eu queria que você falasse, Rodrigo. Eu já fiz uma introdução, puxei um pouquinho o gancho com Larissa, para poder a gente contextualizar a ação, né? E aí você traz, Rodrigo, a atuação dos ACS no cuidado das pessoas vivendo com HIV e AIDS na atenção primária sob a ótica da capacitação profissional. Eu destaquei aqui, né, que o foco na educação permanente, como eu já destaquei em outros trabalhos, a gente sempre, quando fala de atenção primária, a gente sempre, não tem como a gente fugir, né, de algumas coisas. A educação permanente em saúde é uma situação dessas em que a gente não pode fugir, que se tratando da atenção primária. E aí você traz, Rodrigo, né, no seu relato, a identificação de barreiras entre os indivíduos, né, entre a população e os serviços. Você destacou o acolhimento, você destacou o acesso, e a importância da educação permanente, né, o foco do seu recorte, do seu relato, foi justamente a capacitação profissional. Então, eu queria, Rodrigo, que você só destacasse um pouco mais, porque assim como todos, a apresentação é um pouco mais corrida, né, pelo tempo que vocês têm, você destacasse um pouquinho mais os pontos mais sensíveis que você gostaria de deixar como uma mensagem aqui final. Pode-se dizer que você é o último a falar. Então, os pontos mais sensíveis que você gostaria de deixar de importância para a capacitação desses profissionais na atenção primária frente a esse público que a gente pesquisa. Bom, professora, eu acho que, como a senhora bem falou, eu destaquei muito a questão do acolhimento. Você se sentir bem no local é fundamental, você se sentir acolhido, você se sentir escutado. Então, essa parte da capacitação é algo até contraditório, a gente falar que seres humanos estão aprendendo a se humanizar, né? Mas isso é fundamental. O HIV, ele é uma condição que é repleta de estigmas, de preconceitos. Então, querendo ou não, essas pessoas elas já são fechadas. E a estratégia de saúde da família tem que ser um espaço acolhedor, um espaço que fale para essas pessoas que elas são bem-vindas, que elas vão ser escutadas, que dúvidas serão sanadas. Então, essa parte é fundamental. Conhecer a condição, conhecer essas pessoas é fundamental. E, como eu já falei, é uma área muito dinâmica, é uma área que conhecimentos estão sendo gerados a cada dia que passa. Então, precisamos estar capacitados para o acolhimento dessas pessoas, para que o plano de cuidado seja efetivo. É um território vivo, né, Rodrigo? A atenção primária, a gente foca muito no território. Para além de focar nos usuários individualmente, a gente foca na comunidade, no território. Então, é um território vivo que está ali sendo influenciado e influenciando as vidas das pessoas, né? Então, é muito importante isso que você traz. E aí, com a fala de Rodrigo, a gente conseguiu passar por todos os trabalhos, né? Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela presença na nossa sala de atenção primária hoje. Vocês trouxeram importantes contribuições, trabalhos muito interessantes, né? Nos diversos, a gente conseguiu passar aqui por vários assuntos dentro da atenção primária. Então, parabéns a cada um de vocês. Continuem com as pesquisas, continuem fortalecendo a atenção primária com o que vocês podem, como a Maria das Graças falou, fazendo um trabalho de formiguinha, né? Vamos todos continuar fazendo trabalhos de formiguinha e com a nossa atuação, com as nossas pesquisas,
trazer benefícios e fortalecimento para os serviços. Tá? Então, parabéns a todos. Obrigada por terem ficado até o final. Pode fazer uma foto, Marley, da gente? Um print? Quem puder abrir as câmeras. Aqui a gente tem um público bem diverso, né? A gente tem Norte e Nordeste mesmo. Isso, Centro-Oeste, né? Cadê ela ali, Nicole? Francisco vai conseguir abrir a sua câmera? Vou sim, professora. Maria Tereza, Viviane, não conseguiu no início, mas não tem problema não. Avisa aí, Marley, para a gente ficar bonito. Sorrisos. Eita, ficou bom, eu acho que eu fiquei com a cabeça cortada, agora que eu... Não, então vamos outra. Vamos lá. Pronto, gente. Então, damos término, né? Finalizamos a nossa sessão de apresentação oral do terceiro CONTES da sala 2, Atenção Primária à Saúde. Parabéns a todos e obrigada. Tchau, querida. Tchau, tchau. Bom dia a Tchau, todos. tchau, pessoal. Bom dia. E bom congresso.